o nosso Redentor vive. Ele vive eternamente. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa semana, Pai. Te agradecemos por esse louvor maravilhoso, Pai. E te agradecemos porque o Senhor vai falar conosco nessa noite, Pai. E nós iremos viver os teus milagres, iremos viver a completude da tua palavra sobre as nossas vidas, Pai. E nada ficará para trás, Senhor Deus. Viveremos os milagres, aquilo que o Senhor quer que nós possamos viver, iremos viver nesta noite, Pai. Porque a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é única, Pai. A tua palavra é o que me alimenta, o que me sustenta, Pai. Por isso eu creio que vamos viver milagres nessa noite, Pai. Por isso que iremos viver milagres sobre a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém, querido. Pode sentar. Glória a Deus. Nesta noite nós vamos continuar o nosso estudo. Continuar o nosso estudo sobre fé. Sobre a fé. Mas nessa noite nós estamos indo no estudo da fé e entrando sobre a cura. Entendemos a promessa, vimos a aliança que nós temos com Deus, vimos os milagres, vimos aquilo que a palavra nos garante, aquilo que Deus se apresentou como o Senhor que cura, Jeová Rafá. E nós começamos a ver vários detalhes. E agora nós vamos entender realmente que a cura e a vontade de Deus. Vamos poder notar que isto é para esse tempo, que isto é para hoje, que isso é para agora, que não muda a palavra de Deus. Deus, ele não muda. Mas muitas vezes muitos de nós acabam carregando em nosso coração, em nossos corações, algumas dúvidas referentes a isso. Será que realmente o que o pastor está falando é a vontade de Deus? Será que é isso mesmo? Às vezes ficamos, será que é mesmo vontade de Deus me curar? Será que Ele mesmo quer me ver livre dessas enfermidades, deste peso, deste tormento? Às vezes colocamos esses pensamentos sobre a nossa vida e esquecemos de ver realmente que a palavra fala, que a palavra de Deus nos garante que nós iremos viver. E ficamos com nossos pensamentos. Mas hoje, esses pensamentos sairão da nossa mente. Hoje, o Espírito Santo quer abrir os nossos olhos, realmente, para uma verdade eterna sobre as nossas vidas. É o Espírito Santo que vai abrir os nossos olhos. Então é importante que nós abrimos o nosso coração para aquilo que o Espírito Santo vai trazer nessa noite, para as verdades reveladas nessa noite. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio. Amém? E eu posso garantir para você, a cura é a vontade de Deus. Os milagres fazem parte também de uma vida abundante que Jesus nos prometeu. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Ele continua curando, Ele continua libertando e transformando vidas. Se a palavra fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem, quando Jesus estava nesta terra, o que Ele fez? Ele curou os enfermos. Ele libertou os cativos. Ele pôs em liberdade os algemados, aprisionados por Satanás. Então, se isso é a vontade de Jesus, e se Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então continua valendo a cura. Continua valendo que Ele continua nos curando, que Ele quer nos libertar, que Ele quer transformar a nossa vida. Não amanhã, mas começar agora a transformar as nossas vidas. A vontade de Deus é vida e não morte.
A vontade de Deus é vida e não morte. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus falando. Nós podemos colocar aqui que o ladrão, Satanás, ele veio somente para roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, roubar a nossa vontade de viver, de matar o nosso desejo de prosseguir, de matar o nosso desejo de andar, de destruir a nossa vida, de destruir o nosso casamento, de destruir as nossas empresas, de destruir os nossos sonhos. Mas Jesus, nesse mesmo versículo, Satanás veio para fazer tudo isso. Mas Jesus falou: e eu vim para vocês, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Mesmo que Satanás veio para tirar, para roubar e matar e destruir, ele veio com outro foco, ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Doença, miséria e destruição vem de Satanás, vem do ladrão. Vida, saúde, restauração, milagres, vem de Jesus. E o que você quer? Você quer viver uma vida de doença, de miséria e destruição? Não, pelo contrário. Você quer viver aquilo que Jesus oferece, que é vida, saúde, restauração, milagres. E é isso que nós temos que entender, que Jesus ele veio para nos dar, nos fornecer isso. Se você entrou com enfermidade aqui, peso de alma, saiba que não é a vontade de Deus. O plano de Deus é uma vida abundante, uma vida cheia do poder dele, uma vida onde a enfermidade não pode te tocar. Porque nós sabemos muito bem, já falamos várias vezes esse versículo, Isaías 53, que Jesus tomou as nossas enfermidades, tomou as nossas doenças. Ele não pediu a sua doença, ele não pediu a sua enfermidade, ele tomou de você. Está no passado. Se ele tomou, é algo que não está mais, que é legal sobre a sua vida, que não lhe pertence. Mas para isso nós temos que acreditar no que a palavra diz, no que as verdades que a palavra nos revela. E muitas vezes nós não acreditamos, duvidamos da palavra de Deus. Eu tenho algo a lhe falar. Quando há uma dúvida na sua palavra, quando há uma dúvida no seu coração referente à palavra de Deus, você não vai viver o milagre, você não vai viver a cura, você não vai viver a abundância, porque você não está honrando a palavra, você não está honrando a Deus, você não está honrando a Jesus Cristo. E quando não há honra, nada acontece. Jesus revela o coração do Pai. Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Porque Deus estava com ele. Se Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, ele aqui estava apresentando a Deus, mostrando a vontade de Deus, revelando o coração de Deus para o povo e revelando o coração de Deus para nós. Jesus nunca recusou alguém que chegou até ele, pediu cura. Nunca disse: não é tempo e não é minha vontade. Ele sempre falou algo, sempre respondeu. E eu vou trazer um exemplo. Sempre respondeu: quero ser limpo. Vamos para o texto bíblico.
Mateus 8, Mateus 8, do verso 2 ao verso 3. Eis que o leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes me purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, ser limpo. E no mesmo instante, ele ficou purificado da lepra. Sabe qual às vezes é o maior problema do cristão? Que ele não alcança a sua cura. Ele não vem aos cultos querendo a cura, buscando a cura, esperando que a palavra de Deus venha trazer um start, que ele vai entender as verdades bíblicas. Ele vem achando que é sempre o mesmo culto, o culto igual ao domingo passado, o culto igual ao domingo retrasado, o primeiro culto da igreja. Não, nós temos que vir com essa mesma expectativa. Eis que o leproso, tendo se aproximado, ele se aproximou de quem? De Jesus. E o que ele queria, esse leproso? Ser limpo, ser curado da lepra. E muitas vezes nós chegamos na igreja com doenças, com problemas na família, com problemas em casa, com problemas de saúde, mas nós vamos cultuar a Deus. Mas o que você está buscando de Jesus nessa noite? Muda, você vai adorar a Deus, vai ter um tempo de adoração, mas nessa tua adoração, o que você quer? Cura, Jesus. Quando Ana estava lá no templo, ela foi até o templo, ela foi buscar algo, ela chegou no templo e começou a buscar algo, porque ela sabia que ali era o lugar que ela ia buscar cura, que ali ela ia ter um milagre, o filho dela. Amém. E ela pede, e só que ela fala: esse também vai ser teu servo. E ela é curada, e ela tem um filho, e a sua vergonha, ela não tem mais vergonha, porque Deus deu um filho a Ana. Mas nós chegamos aos cultos, aos nossos cultos, simplesmente vamos lá para curtir, e a casa toda quebrada, a saúde precisando ser restaurada, o casamento precisando ser restaurado, o filho precisa estar caminhando junto com Jesus e não está. Mas nós chegamos, vamos a cultuar a Deus. O leproso, se chegar, vou chegar só perto de Jesus e não vou falar nada. É o que você precisa. Nós temos que chegar no culto e falar: Senhor Deus, eu preciso disso para a minha vida, eu preciso ser curado, eu preciso desse milagre. Porque o seu desejo, o seu anseio vai trazer um ambiente diferente para a igreja, para o culto da noite. Jesus, ele não mudou. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. O que mudou foi nós. O que mudou é o nosso desejo de realmente ser curado. Porque nós já chegamos perante a Deus: será que realmente eu vou ser curado? Será que realmente é a vontade de Deus? Será que realmente é isso que Deus quer para a minha vida? As dúvidas, você já traz as dúvidas. Você declara a palavra, mas a dúvida já existe na sua boca. Ela já está na sua boca, só que ela ainda não saiu. E como eu falei, se há dúvida, Deus não vai agir, porque vocês não estão honrando a palavra de Deus como nós precisamos. O coração de Deus sempre é querer curar. O eu quero de Jesus é o mesmo hoje para você. O Espírito Santo está falando: eu quero te curar. Eu quero te curar. Eu quero te curar. É isso que o Espírito Santo está falando nessa noite. Eu quero. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Quando você lê a Bíblia, você recebe o Logos de Deus. A palavra escrita. O Logos de Deus você recebe. Você está lendo ali a palavra escrita. Está lendo a Bíblia. Você está recebendo o Logos.
o Logos de Deus. Mas quando você crê, declara e pratica essa palavra, ela se torna um rema, uma palavra viva, afiada como espada, e gera fé e traz milagres. Você lê a palavra, você começa a ter o Logos, a ter o entendimento, e você vai meditando dia e noite, lendo a palavra, com uma comunhão, adorando a Deus, e você vai tendo o Logos. E tanto você declarar, e você ler e colocar em prática essa palavra, ela se torna uma palavra rema, de uma palavra viva, afiada como espada, que gera fé e traz o milagre. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, ou ouvir pela palavra rema de Deus. Ouvir pela palavra rema de Deus. É isso que nós temos que ter no nosso coração marcado. É ler a palavra, meditar no Logos da palavra, entender o que a palavra está falando. E começar a colocar em prática essa palavra para que ela se possa se tornar algo rema, algo verdadeiro, algo vivo dentro de nós. E colocando isso como algo vivo, você vai viver o milagre de Deus. Hoje, quando você está escutando, ouvindo essa palavra, fé está sendo gerada em seu coração. Não é simplesmente vir para um culto. Está sendo gerada fé em você. Está sendo gerado o poder de Deus. Está sendo gerado algo, o poder vivo de Deus dentro de você. Essa fé, ela tem poder para levantar, para andar em cura. Essa fé te dá poder para levantar e andar em cura e em milagre. A casa sobre a rocha. Aonde você tem colocado? Aonde você tem deixado essa casa? Mateus 7, do 24 ao 27. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e a pratica será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. Grande foi a sua ruína. Grande foi a sua ruína. O milagre não está apenas em ouvir, mas em fazer, em praticar, em colocar as verdades faladas nessa noite, colocar as verdades relatadas nesse livro, na Bíblia, em prática. E você colocando em prática, vai vir a tempestade, vai vir os problemas, e vai vir as dificuldades, e por causa dos seus alicerces bem plantados no Senhor, o problema vai sair. Ele não vai ficar em você, porque você vai declarar a palavra, porque você está firmada na rocha, que é Cristo Jesus. E a rocha não vai sair. Você não vai sair, porque você está alicerçado, firmada em Cristo, firmado em Cristo, e vai viver o milagre de Deus. E é isso que nós temos que estar firmado. E você quer fazer o quê? E quer não colocar em prática, ou colocar em prática as verdades bíblicas. Porque quando colocamos em prática as verdades bíblicas, não importa a dificuldade, você está alicerçado na rocha, que é Cristo Jesus.
Hoje Deus está nos chamando a viver não apenas como ouvintes, mas como praticantes da sua palavra. E aí? Vamos ser praticantes dessa palavra? Colocar esta palavra em prática. Viver nessa palavra em prática. E pela constância de estar vivendo com prática dessa palavra, vamos viver os nossos milagres. Nós somos chamados para viver em cura e milagres. Deus não te chamou para ficar inércia. Deus não te chamou para ficar apático a este mundo, mas para viver em cura e em milagre. Amados, o mesmo Jesus que curou os cegos, paralíticos, leprosos, libertou endemoniados, está aqui hoje. Ele não mudou e Ele não deixou de agir, porque Ele é o mesmo Deus. Hoje, ontem e eternamente. É esse Deus que nós servimos. Hebreus 1:3. E Ele que é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aqui está falando de Jesus. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Jesus nunca colocou doença em ninguém. Então, Deus nunca quis isso para você. Jesus sempre curou. Então, a vontade de Deus é cura, restauração de vida plena. Restauração e vida plena. Esta é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Hoje é que nós temos que tomar a decisão. Se nós vamos viver realmente as verdades da palavra. Você pode tomar uma decisão ou não nessa noite, de continuar vivendo as mentiras de Satanás, que a doença é normal, que o sofrimento é vontade de Deus. Ou você pode se levantar e dizer: eu creio, a vontade de Deus é que eu viva em saúde, milagres e abundância. Há dois tipos de posicionamento. Qual que você quer? Acreditar nas mentiras de Satanás, continuar acreditando que a doença é normal, que o sofrimento é a vontade de Deus para a minha vida, a falta é a vontade de Deus? Ou você pode realmente falar: hoje eu creio, a vontade de Deus é que eu viva em saúde, milagres e abundância, que não tenha falta de nada. É essa que é o nosso posicionamento. Jesus está dizendo o que para nós? O mesmo que eu disse para o leproso, o mesmo que eu falei para o leproso. Eu creio, ser limpo. Ele está falando para nós: eu creio, ser curado. Ser curado, ser curada. É isso que Jesus está falando para nós nessa noite. Pode ficar de pé. E eu vou iniciar a oração e você vai orar após mim.